Tem uma coisa estranha em Clube da Luta que o filme ele nunca tenta consertar. O protagonista ele não tem nome. A gente sabe onde ele trabalha, sabe que ele vive viajando e conhece o apartamento praticamente inteiro. Mas o nome dele, não. E eu acho que isso já coloca o problema do filme antes mesmo do Tyler aparecer. O narrador consegue explicar o que faz e mostrar o que comprou. Mas quando sobra só ele, fica difícil entender quem que é aquela pessoa. E o apartamento fazia parte dessa resposta. Ele tinha escolhido os móveis, os pratos, o sofá. Aquilo provava que ele tinha montado uma vida adulta que parecia correta. Aí o apartamento explode e ele liga pro Tyler, um sujeito com quem tinha conversado num avião. Não liga para um amigo antigo. Não procura alguém da família. Nessa hora, o filme mostra uma coisa bem concreta. Ele tinha construído uma casa cheia de objetos, mas não tinha com quem dividir o que estava acontecendo na vida dele. Antes do clube, porém, o narrador já tinha encontrado um jeito de aliviar esse vazio. Ele começa a frequentar grupos de apoio, fingindo ter doenças que não tem. E a gente sabe que, obviamente, isso é errado. Só que quando tinha alguém ali olhando pra ele, escutando e abraçando, ele chorava, e após um tempo ele conseguia até dormir. O primeiro alívio dele não vem de quebrar uma regra, sabe, de bater em alguém, vem de receber a atenção das outras pessoas. Isso muda bastante a leitura do filme. Ele não estava procurando apenas uma rebeldia na vida dele, ele estava procurando um contato. Só que quando ele conseguiu esse contato fingindo ser uma outra pessoa. Quando a Marla aparece fazendo a mesma fraude, ele perde o lugar onde ele conseguia chorar. Ela incomoda porque obriga ele a enxergar a mentira que sustentava aquele acolhimento. O abraço funciona, mas só enquanto ninguém descobre que na verdade ele inventou uma doença. Sim, e quando a gente fala em aprovação aqui, é esse retorno que a gente está falando. De alguém de fora, uma empresa, um grupo, fazendo você sentir que a sua presença importa. O narrador quase não recebe isso no trabalho. O chefe trata ele como uma peça substituível, sabe? Nos grupos, ele encontra esse acolhimento por um tempo. Com Tyler, recebe de uma vez atenção e principalmente uma direção muito clara para ele seguir. O Tyler não oferece só amizade. Ele oferece uma resposta sobre o homem que o narrador deveria ser. Esse homem ele não precisa de conforto. Para alguém que não consegue falar de si sem listar o que comprou, é uma resposta muito sedutora. O narrador ele para de tentar ser o funcionário bem ajustado e começa a tentar ser o cara que o Tyler admira. E tem uma contradição muito boa aí. Tyler se apresenta como alguém que não precisa de aprovação de ninguém. Só que ele precisa ser seguido. Precisa que os outros repitam o que ele fala e aceitem as suas próprias regras. Ele despreza o chefe do narrador. E pouco depois vira chefe de uma organização inteira. Não faz sentido, né? Muito na linha do filme, a gente espera muito que os outros estão achando da gente, sabe? Apesar de a gente gostar do conteúdo que a gente produz aqui, muitas vezes importa muito mais sobre o que o algoritmo acha disso. Sim. O que as pessoas que vão ver esse vídeo acham disso. E no fim, meio que deixa de ser um pouco mais sobre eu e o Gabriel produzir conteúdo para uma rede social, tentar comunicar com o público, e muito mais sobre o que de fato as pessoas acham sobre a gente e como que isso modula a forma com que a gente age e faz o vídeo, sabe? Sim, a gente faz diversas alterações e eu penso que às vezes a gente faz alguma alteração até que a gente não gosta, mas é porque a gente sabe que essa alteração talvez ela seja mais engajante ou porque uma outra pessoa de fora falou, nossa, eu gosto muito quando tem isso. E a gente acaba colocando. Mas isso é só um exemplo de como é que é esse paradoxo, né? Que passa no vídeo, no filme e passa com a gente também. O filósofo social alemão Axel Honneth ajuda a tirar essa conversa daquele conselho de não ligue porque os outros pensam. A teoria do reconhecimento parte de uma ideia bem diferente. A forma como a gente se enxerga também é construída nas relações. Ser tratado com respeito e perceber que alguma contribuição sua tem valor não é uma fraqueza que a pessoa madura, na verdade, supera. É parte de como ela aprende a confiar em si. De fato. E o problema não é o narrador precisar ser visto no filme. O problema é onde ele vai buscar essa... E o que ele aceita fazer para continuar recebendo. Honneth também impede a gente de tratar emprego como uma coisa superficial. O trabalho pode ser um lugar em que a pessoa se sente útil. Quando alguém perde esse lugar ou passa a ser tratado como descartável, a dor não é mais só frescura. Só que uma empresa avalia o que você entrega numa função. Sim. Se todo o seu valor fica concentrado ali, um erro no trabalho deixa de ser um erro e começa a aparecer prova de que você não serve, na verdade, para nada. Sim. E aí a frase, você não é o seu emprego, não significa que o emprego teu não importa. Significa que ele não pode ser a tua única fonte de se obter valor para você. Num dia ruim, a empresa pode dizer que você entregou mal, ela não sabe se você cuida de alguém, o que você faz quando ninguém tá olhando, ou quem consegue contar fora dali. O Projeto Mayhem mostra o que acontece quando o reconhecimento vem com uma condição. Para pertencer, você precisa desaparecer dentro de um grupo. Os integrantes raspam a cabeça, usam roupas parecidas e param de usar o próprio nome até. A missão parece dar sentido para a vida deles, mas o grupo só enxerga cada um enquanto ele cumpre a ordem. E o filme mostra essa mudança sem precisar explicar. O clube começa com duas pessoas frente a frente, combinando uma luta. No Projeto Mayhem, o narrador já não sabe o que está sendo planejado. Ele tenta cancelar as ações e descobre que ninguém obedece a ele. Todos obedecem ao Tyler.
Ele quis fugir de uma empresa que o tratava como peça e terminou dentro de uma outra estrutura em que as pessoas viraram peças de um plano. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente também funciona como peça para algumas empresas, para algumas pessoas. Já aconteceu isso contigo? Sim. Eu já cheguei a trabalhar no passado, trabalhei 3 anos, e nesse meu trabalho era importante ter um rendimento. Você atender bastante pessoas, eu trabalhava numa lotérica. Então você tem que atender rápido, principalmente em dias onde tem muita gente. E parte da valorização que você recebe é por conta da velocidade no qual você atende. Então, querendo ou não, você tem que ser uma peça e você tem que ser uma peça muito boa para você ser uma pessoa valorizada dentro daquele lugar. A morte do Bob concentra tudo isso numa cena. Durante o Projeto Mayhem, os integrantes deixam os nomes de lado. Quando Bob morre numa missão, o grupo decide repetir o nome dele em um coro. Eles voltam a tratar Bob pelo nome quando ele já não pode falar e transformam esse nome em mais um lema. Ninguém para dizer do que ele gostava ou como era conviver com ele. Por isso, ser reconhecido não é a mesma coisa que receber aplauso. O Tyler, ele admira quem aguenta a dor e cumpre a missão. O trabalho admira quem produz. Em ambos os casos, existe uma condição bem definida. Numa relação que reconhece a pessoa, ela pode discordar, falhar numa tarefa e ainda ser tratado como alguém que importa. No fim, o narrador tenta interromper o Tyler. A cena não resolve a vida dele e também não apaga o que já aconteceu. Mas ele para de fingir que Tyler é outra pessoa e assume que aquela versão nasceu dentro dele. Isso não quer dizer que agora ele descobriu quem é. Quer dizer só que não pode continuar deixando o Tyler decidir tudo. Então talvez valha observar uma coisa simples. Quem que continua conhecendo você quando o trabalho foi ruim e não tem nada impressionante para contar? E quem você consegue tratar desse mesmo jeito? Porque reconhecimento não é só elogio que chega. Também aparece quando você conhece alguém para além do que essa pessoa consegue resolver para você. Esse vídeo te fez pensar em algum ambiente em que você só se sente aceito quando entrega alguma coisa? Conta nos comentários. E se quiser acompanhar as próximas conversas, se inscreve no canal. Então, pessoal, deixa o like aí pra gente, que isso ajuda muito o canal. E um grande abraço pra todo mundo. Valeu! Só que ele conseguiu esse contato fingindo ser uma outra pessoa. Quando a Marla... A Marla, mano. Eu esqueci o nome daqui. A Maria. O da Marta. Não